conquista o poder. Então, o movimento dos trabalhadores se enfraqueceu muito. Quer ver dados? Os dados são impressionantes. O movimento sindical brasileiro nos anos 80 era campeão no mundo, era exemplo no mundo. Nos anos 80, 90, 2000 ainda. O movimento sindical brasileiro tinha 24% da população economicamente ativa sindicalizada, enquanto na Europa era 10%, enquanto nos Estados Unidos era 7%, no Brasil era 24%. Hoje, o último dado do ano passado, 10, peraí que eu pego o número preciso, 10,2% de sindicalizados da PA. Olha o que caiu, olha o que caiu. Só depois da reforma trabalhista, 2.800.000 trabalhadores se dessindicalizaram. Olha o baque. Olha o baque. Queda de sindicalização. Quer ver outro baque? Representação institucional. Eu já falei aqui. A presença dos trabalhadores no Congresso Nacional. Eu já citei aqui o número. E olha que nesses 33 que eu estou falando que foi eleito em 2022, eu estou sendo muito generoso. Porque tem várias pessoas que já não tem mais nada a ver com o movimento sindical há muito tempo, mas tá ali. E são pessoas importantíssimas, pessoas valiosíssimas. O movimento sindical não conseguiu eleger referências da sua luta nas eleições do ano passado. Não conseguiu. Você pega presidentes de centrais sindicais. Não conseguiu. Então, queda na representação institucional. Baque no financiamento. A reforma trabalhista de 17. O movimento sindical, os 13 mil sindicatos no Brasil, sindicatos, federações, confederações de trabalhadores, recebiam de contribuição sindical em 2017 2.240 bilhões de reais. Hoje, o movimento sindical recebe de contribuição 207 milhões de reais. Olha o baque, olha o baque. A UGT sentiu esse baque, né? A UGT teve que dispensar trabalhadores, teve que mexer com sede, teve que fazer isso. Porque o baque foi violentíssimo. A CUT, por exemplo, para pegar aqui a maior central, como referência, a CUT recebia 62 milhões de contribuição sindical, mesmo falando contra a contribuição sindical, né? Mesmo falando contra, recebia 62 milhões, o ano passado recebeu 3,5 milhões. Olha o baque. Então, um terceiro grande desafio, no meu entender, que é outra pauta da comunicação sindical, no meu entender, na minha merreca de opinião. Então, uma pauta, luta com... Além da pauta do dia a dia, da luta econômica, da luta corporativa, eu não estou falando dessa porque essa é a obrigação do sindicato. Se o sindicato não fizer isso, ele não tem razão de existir. Não é isso? Isso é endógeno ao sindicato. Mas além dessa, eu estou citando 3 pautas aqui que, no meu entender, são obrigatórias para a comunicação sindical na atualidade. Esmagar o fascismo, fazer avançar as mudanças no governo Lula. Terceiro, fortalecer a organização sindical. Nós temos que aproveitar esse ciclo mais favorável, esse cenário mais favorável, para ganhar fôlego. Nós perdemos fôlego. Nós temos que aproveitar esse ciclo para ganhar musculatura. Nós perdemos musculatura. Nós estamos muito fraquinhos. Nós precisamos ganhar força novamente. Então isso deve ser foco. Como que eu reforço a organização? Como que eu reforço a mobilização? E para isso, a comunicação é decisiva. E aí então eu queria entrar direto no tema comunicação. Eu acho isso, companheiras e companheiros, eu acho que nós estamos com grandes desafios num cenário que é muito melhor. Pior seria se a gente tivesse perdido a eleição. O cenário é muito melhor. Mas são grandes desafios, essas 3 pautas, no meu entender, pautas-chave. Nisso, a batalha de ideias na sociedade passa a ser sempre foi, mas passa a ser ainda mais uma batalha decisiva. Nós não vamos conseguir avançar na luta econômica corporativa. Nós não vamos conseguir avançar na luta política, eleger mais parlamentares, discutir leis. Nós não vamos conseguir se nós não avançarmos na luta de ideias. Se a gente não investir mais na luta de ideias, nós vamos perder a batalha econômica corporativa, que é rudimentar, e nós vamos perder as batalhas políticas. Seja de leis, seja de eleição de parlamentares, de executivos. Nós vamos perder. Porque nós estamos numa sociedade onde a batalha de ideias, ela adquiriu um papel estratégico.
estratégico. Se já sempre foi isso, a batalha de hegemonia sempre foi fundamental, em sociedades complexas como a brasileira, ela é mais fundamental ainda. A batalha de ideias é decisiva. E na batalha de ideias nós não estamos lutando contra qualquer um, não. A batalha de ideias é a expressão nua e crua de luta de classes. Nós estamos lutando dentro da empresa com um patrão que faz luta de ideias, que fala que o trabalhador não é trabalhador, é colaborador. Não é isso? Que fala que o sindicato não serve para nada, que ataca o sindicato. Essa luta de ideias se dá dentro da empresa, com técnicas de gerenciamento super avançadas, de capturar o trabalhador. O trabalhador passa a reproduzir o discurso do patrão. O trabalhador acha que ele é um colaborador, que a empresa não é uma empresa, é uma família, que o sindicato é um desagregador da família. Olha a luta de ideias, está presente dentro do local de trabalho. Mas a luta de ideias está presente na sociedade como um todo, porque a luta de ideias passou a ter um papel predominante, protagonista na sociedade mundial, principalmente em sociedades complexas como o Brasil. Então você vê o papel da mídia. Veja que coisa interessante. Essa mídia brasileira, essa mídia monopolista brasileira, e aqui eu estou falando de 7 famílias. Família Marinho da Globo, família Abravanel do SBT, família Saad da Band, família Edir Macedo da Record, né? Família Frias da Folha, família Mesquita do Estadão, família Tívita da Abril, da Veja. Essa mídia monopolista, toda ela estigmatizou as forças de esquerda, estigmatizou o sindicalismo, ajudou a aprovar a retirada da contribuição sindical, jogando o trabalhador contra o sindicato, estigmatizou o sindicalismo, satanizou a esquerda, fez a negação da política. Essa mídia foi responsável pela ascensão do fascista no poder. Quando você faz a negação da política, você choca o ovo da serpente fascista. Não tem outra... É o autoritarismo. Isso foi o nazismo dos anos 30, 40 na Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Portugal. E é o neofascismo na atualidade. É a negação da política. É o ódio. É a satanização do campo popular. É a satanização dos sindicatos. Essa mídia foi fundamental para isso. Só que aí, quando o monstro chegou ao poder, diz um ditado espanhol, cria cuervos que eles lhe comerão os olhos. Quando o fascismo chegou ao poder, o fascismo se voltou contra uma parte da mídia. E essa mídia teve um papel importante até no desmascaramento do que foi o fascista Bolsonaro. Mas essa unidade com essa mídia terminou aí. Porque essa mídia não tem unidade com a luta dos trabalhadores. Essa mídia não gosta de sindicato, essa mídia não gosta de lei trabalhista, até porque não é otária, como é patrão, ela fala, eu não vou gostar de lei trabalhista, eu não vou gostar de sindicato, eu vou alimentar cobra, é contra. Essa mídia não gosta de políticas sociais, não gosta de um Estado forte, um Estado de políticas sociais, de políticas públicas, não gosta. Essa mídia é por ortodoxia na política monetária, é por austericídio na política fiscal. É essa mídia, é essa mídia. Então, olha a batalha de ideias aí também. Nós já estamos vivendo essa batalha de ideias. Foi o governo montar a comissão interministerial para discutir negociação coletiva e fortalecimento do sindicato. Foi começar a ter a discussão sobre uma nova forma de contribuição negocial para inúmeros editoriais descendo o cacete. Inúmeros comentaristas de televisão descendo o cacete. Eles detestam o movimento sindical. Só mesmo quem é muito ingênuo para acreditar nessa mídia. Só mesmo quem é muito ingênuo. Então olha a batalha de ideias aí também. Então a batalha de ideias, ela se dá dentro da empresa, ela se dá na sociedade, na mídia hegemônica tradicional. E ela se dá hoje em mais uma mídia, que é a mídia digital. Isso que o Ricardo acabou de falar aí. Se a gente achava, né, num primeiro momento, quando a internet veio à tona, muita gente, estudiosos muito progressistas, Manuel Castells e outros, falaram assim, pô, a internet vai ser o reino da liberdade, todos nós vamos poder falar. Só que no capitalismo tudo virar monopólio. Não é para menos que a internet se monopolizou, viraram 5 grupos. Se eu falava em mídia comercial, radiodifusão, 7 famílias brasileiras, na plataformas digitais são 5 grupos internacionais, estadunidenses. Então você pega, o Ricardo falou aí, você pega o grupo Meta do Zuck é Facebook, Instagram e Zap, tudo dele.
Você pega a Alphabet, é Google e YouTube, tudo deles. Hoje, qualquer consulta que você faça, 97% das consultas que você faz pela internet são via Google. Tanto é que você já virou expressão comum, dá um Google. Dá um Google. Então nós estamos sob domínio das Big Techs, domínio das gigantes de tecnologia, que com a sua ditadura do algoritmo fazem o que querem conosco. Está votando um projeto de lei para regular plataformas no Brasil. Eles simplesmente utilizam o Google para falar contra. Eles utilizam o Telegram para falar contra e dane-se a soberania nacional, o parlamento brasileiro, dane-se. O faturamento, o patrimônio do Facebook é de 11 trilhões de reais. O PIB brasileiro é de 9,9. Os caras são mais poderosos do que o Brasil. É brincadeira um negócio desse? Então, olha o que nós estamos enfrentando de debate de ideias. E é nessa rede que a extrema-direita ocupou. Ela saiu na frente. Ela se associou com as corporações, né? Desde o início. Né? O que foi aquela trama contra na eleição dos Estados Unidos, contra Hillary Clinton, não é isso? O que foi a trama do Facebook com a Cambridge Analytica de Steve Bannon, assessor do Trump? Foi isso. O que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit? Foi isso. A associação da extrema-direita com essas Big Techs. Então eles saíram na frente. Eles saíram na frente por isso que o Ricardo diz. Porque se no primeiro momento dava essa ideia do seguinte, não, todo mundo fala, mas o problema não é todo mundo falar, o problema é ser ouvido. Todo mundo fala, tá bom, todo mundo fala, só que se não tiver impulsionamento, ninguém é ouvido. Então virou uma área de muita grana, muito dinheiro para impulsionamento. Não é isso que o Ricardo fala, o que nós podemos fazer, os 200, 300 pau que eu impulsiono determinado convocatória. Agora, se eu pego as grandes empresas, são milhões, bilhões de reais. Não é para menos que das 10 maiores fortunas no mundo, 6 são de Big Techs. É isso, são os maiores ricaços do mundo. E terceiro, a extrema-direita ganhou muita força, porque a linguagem da internet, essa linguagem que o Ricardo mostra, que tem um monte de segredos, é uma linguagem própria. A linguagem da internet favorece a disseminação de ódio, favorece a disseminação de mentira. Né? Enquanto eu raciocínio, enquanto eu faço um argumento ponderado, uma mentira, enquanto eu estou amarrando o sapato, a mentira já percorreu o mundo. É rápida. Né? A velocidade da violência, do ódio, da morte, ela é muito rápida. Muito rápida. Então, olha a batalha de ideia que nós estamos metidos. Nós estamos metidos numa batalha de ideia que tem a ver com empresa, mídia tradicional e mídia digital. Não é pequena coisa. Diante disso, o que fazer? Não sei. Não sei. Acho que o Ricardo deu excelentes pistas de como utilizar um instrumental digital. Deu uma aula. Deu uma aula. Né, de como utilizar esse instrumental digital. Né? Eu acho que nós temos que ver como melhoramos a nossa comunicação. Uma primeira observação. Ô, Sueli, quanto tempo eu estou falando que eu nem anotei aqui, mas eu acho que eu já estourei, não estourei não? Era só um pouquinho.